Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Estudando por Questões comigo, Alan Lisboa, e com o Dr. Daniel Ferreira. No vídeo de hoje, nós vamos abordar, dando seguimento a uma série de vídeos que já estamos fazendo aqui no canal, na área de cirurgia, que é a atenção ao paciente politraumatizado. É claro que esse vídeo aqui ele tem como objetivo ajudar você a resolver as questões de prova relacionadas a cada uma das letras do algoritmo de atenção ao paciente politraumatizado. Nós não temos aqui como pretensão esgotar o tema. O tema é um tema muito amplo e eu espero que você fique mais próximo da resolução das suas questões hoje comigo aqui na letra C sobre circulação, tá bom? Veja aqui, eu não estou falando de choque e eu não estou falando de trauma de uma forma geral, nem abdominal, nem torácico, nem nada disso, certo? Então, o ângulo que nós vamos olhar para o tema é justamente o que é cobrado para nós, né, para vocês e para mim também, nas questões de prova do Revalida INEP, tá certo? Espero que o tema de hoje ajude você com seus estudos e vamos ao tema, tá? Antes de começarmos, gostaria de dizer a vocês que nós temos um material do Revalida 2020 disponível pelo Hotmart, tá? É um material que ele está muito bem explicado, muito bem exemplificado, resolvendo todas as questões do Revalida 2020. Se você tem interesse, clica no primeiro link aqui da descrição e adquira esse material, tá certo? Então vamos lá, vamos para o tema e é isto. O tema de hoje, ele é um tema que ele é bastante cobrado também, tá? Nas questões de prova. Considerando que o quadro de hemorragia e de afecções na parte circulatória, o paciente traumatizado, é um quadro que ele é bem constante, é muito constante no paciente politraumatizado, né? Então, não poderia ser diferente, o Revalida cobra nas suas provas sobre os temas mais corriqueiros, mais recorrentes, e é isso que a gente vai abordar aqui hoje. Vamos tentar aproximar o máximo possível o raciocínio lógico das questões com o que é cobrado em prova com a realidade, para que a gente possa entender como que esse tema é cobrado no Revalida INEP, tá certo? Iniciando aqui o nosso tema, eu deixo para vocês aqui a nossa referência bibliográfica, que é o ATLS 2018, né, em sua 10ª edição, que diz o seguinte: o diagnóstico de choque ele baseia-se no reconhecimento clínico da apresentação de perfusão e oxigenação tecidual inadequada. O primeiro passo no tratamento inicial inicial do choque é reconhecer a sua presença. Então, quando a gente fala em circulação, a gente está falando aqui de várias causas, vários fatores e várias etiologias clínicas, né, que dificultam o processo de perfusão tecidual. Então, a gente já passou aqui por outras instâncias da atenção do paciente politraumatizado e a gente viu que tem situações clínicas que elas afetam a circulação, né? A gente vai ter a oportunidade de rever aqui, de forma a mencionar, né, essas outras etiologias que não estão relacionadas diretamente com o quadro hipovolêmico de perda de circulação, de perda de sangue, mas que afetam a circulação como um todo, como o quadro de pneumotórax hipertensivo, um quadro de tamponamento cardíaco, tá? E que elas são corrigidas em outro momento da atenção, mas que afetam diretamente a circulação, tá? Então, para a gente iniciar o nosso raciocínio, eu gostaria que você me acompanhasse da seguinte forma e com o seguinte cenário, tá? Imagine um motorista de 28 anos de idade que não usava cinto de segurança e é envolvido em uma colisão automobilística, certo? Carro, certo? Ela está confusa, ela está ansiosa, mas é capaz de dizer o seu nome. Ela consegue dizer o seu nome, né? Só que ela está ansiosa e está confusa. Sua frequência respiratória é de 28 e o seu pulso é de 126. A pressão sanguínea dela é de 96 por 70. E aí, você diria que ela tem um quadro de choque ou não? Certo? Mas na frente a gente vai ver aquela tão famosa tabelinha do choque, né, de classificação dos graus de choque, e a gente vai poder discutir isso com mais calma. Bom, entrando no tema, a gente precisa entender que os quadros que afetam a circulação, tá? São quadros que eles podem ser hemorrágicos, certo? E, em sua maioria, né, a causa mais comum de choque no trauma é a hemorragia, tá certo? Então, o foco, quando a gente está falando de quadro de choque, a gente
Na maior parte das vezes vai estar falando de hemorragia sim, tá? Porque é a principal causa dos choques, dos quadros de choque. E virtualmente todo doente com traumatismo múltiplo ele tem um componente de hipovolemia. É tanto que, se você vê a atenção ao paciente politraumatizado, a gente tem até um algoritmozinho que a primeira atenção você tem que fazer o MOVE, né? Você tem que instalar monitorização cardíaca nesse paciente, tem que instalar ali um oxímetro periférico, né? Tem que fazer para ele um oxigênio a 10 a 12 litros e você tem que pegar 2 acessos venosos periféricos, né? Coisa que esses 2 acessos foram por terra, tá na última atualização, agora basta você ter um acesso venoso calibroso, um acesso periférico, né? Calibroso, né? Esse calibroso fica entre aspas aí, mas quanto mais calibroso, melhor, né? E outro detalhe aqui também é que você já tem uma indicação direta de você iniciar já independente do quadro que você pegue, você já inicia uma hidratação vigorosa com cristalóide a 1000 ml, tá? 1000 ml agora passou a ser não a metade, mas o total de cristalóide que você vai fazer no seu paciente até você indicar os hemoderivados, tá bom? Isso é uma atualização da última versão do ATLS e é importante que você saiba disso, né? Logicamente, as questões de prova, elas têm trazido um paciente que ele tem um quadro de politrauma e quando está falando em choque, a questão geralmente ela coloca 500 ml de cristalóide já no paciente de entrada. Então você ainda teria margem para fazer mais 500 ml e indicar hemoderivados, tá? Fica aqui essa informação, porque nós vamos ver isso mais na frente nas questões de prova, então fica até o final do vídeo para poder você resolver comigo essas questões, tá bom? Então, sempre tem um componente, certo? Sempre tem um componente de hipovolemia que responde bem à infusão dos cristalóides. Então, o cristalóide, mesmo que não tenha uma hipotensão, certo? O quadro de politraumatismo ele tem uma indicação, uma boa indicação, né, de você hidratar esse paciente com pelo menos algo de cristalóide, tá bom? Existem outros quadros de choque também, que é o que eu mencionei no começo do vídeo, que eles são choques que não são hemorrágicos, né? Como por exemplo, choque cardiogênico, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, choque neurogênico e choque séptico, tá? Já foram cobrados em questões de prova quase todos eles. Mas os principais aqui que a gente tem que saber é o tamponamento cardíaco, o pneumotórax hipertensivo e o choque séptico, tá bom? A gente já abordou aqui o quadro de sepse em outros vídeos no canal, basta vocês procurarem aqui na nossa galeria que nós já temos falando sobre sepse, tá? E consequentemente sobre o quadro de choque séptico. E no vídeo anterior a esse, a gente já falou também sobre o tamponamento cardíaco e o pneumotórax hipertensivo, que são duas entidades que você precisa abordar quando você está fazendo a avaliação do quadro respiratório do seu paciente. Se ele tem a partir do tórax dele, né, do trauma de tórax, o que está acontecendo ali você precisa corrigir, né? Então não vou me deter muito aqui neles não, tá bom? Voltando agora para o quadro hemorrágico, considerando que a gente já abordou as principais causas não hemorrágicas, certo? A gente vai ter que aprender o seguinte aqui para poder resolver as questões de prova, tá? A primeira coisa e mais importante é você saber a dinâmica do trauma para você poder construir o seu raciocínio lógico. Como foi que aquele paciente sofreu o trauma dele, certo? Pensando no trauma, na dinâmica do trauma, certo? Na cinética do trauma, você vai pensar nas possíveis causas de choque do seu paciente, que podem estar precipitando ele ao choque, certo? Os principais focos de perda sanguínea que podem levar esse paciente à hipovolemia é o tórax, o abdômen, a pelve, o retroperitônio e os membros e sangramentos externos, de uma forma geral. Então, cada uma dessas partes você precisa verificar e abordar na sua atenção inicial, tá bom? Então, na letra B a gente já aborda o tórax, né? A gente vê lá se ele tem um tórax instável, tem fratura de costela, se ele tem alguma lesão, alguma escoriação e como é que está a parte geral do exame físico, a ausculta, percussão, palpação, para pensar em algumas etiologias de choque que podem ser hemorrágicos, né? Podem ser hipovolêmicos, né? Choques hemorrágicos, como o caso de um hemotórax massivo, e situações também que não são hemorrágicas, como um pneumotórax hipertensivo, que a gente já mencionou, e você vai resolver no tórax, tá bom? Pelo desvio de mediastina, etc. O que eu quero que vocês encadeiem aqui como raciocínio lógico para poder a gente resolver as questões de prova com mais facilidade, certo? Aqui é o pulo do gato, tá bom? Então preste atenção nisso. Cada um dos setores do corpo que o paciente apresenta a lesão, ele vai ter que ser analisado com determinado exame e corrigido com determinada conduta, tá bom? Então, quais são esses setores
e o que nós temos que fazer. Tá? É isso que lhe é cobrado nas questões de prova. Então, isso é o que você tem que saber. A investigação mais rápida, tá? Porque é um paciente politraumatizado e está na sua emergência, na maior parte das vezes, certo? Em quase todas as vezes, eu diria. E qual é a conduta imediata que você tem que fazer para esse paciente, certo? Então vamos lá, vamos setorizar aqui. Se você está de frente a um paciente que tem uma possível, pela cinética do trauma, você deduz que a causa é torácica, certo? Você vai fazer a sua sequência e você acha uma causa torácica, o primeiro exame que você vai ter que fazer aqui é o exame físico, certo? Você precisa saber como é que está a expansibilidade torácica na sua inspeção dinâmica, você precisa saber se ele tem lesões, nas lesões que você vai observar na sua inspeção estática, você vai ter que ver na palpação se tem algum tipo de fratura, você vai ter que ver na sua percussão, na sua ausculta, se ele tem o abolimento de algum murmúrio vesicular, você tem que ver na sua percussão se tem hipertimpanismo ou maciçez. E aí você vai definir, né, isso a gente já comentou no outro vídeo, uma possível etiologia para aquela alteração. Né? Quando você parte para a parte de exames, você tem indicação aqui de um raio-x AP. Né? O paciente está no leito, você vai fazer aquele raio-x para poder saber se tem ali algum tipo de situação em que você precisa intervir com base no raio-x dele. Agora aqui vale uma ressalva muito interessante e muito forte, né? Principalmente para as questões de prova. O diagnóstico da maioria das alterações torácicas, eles têm que ser feito por meio do exame físico. Então, muito provavelmente aqui não vai entrar na sua questão de prova cobrando, nesse quadro aqui de politrauma, algo relacionado ao raio-x. Então, ele vai querer que você faça um diagnóstico com base nos dados do exame físico. Né? E isso, mais uma vez, vejam o vídeo anterior, né? Parte do aparelho respiratório, parte do exame de tórax, dos traumas torácicos, né, do trauma de tórax, para poder vocês entenderem isso mais a fundo, tá bom? Outro exame aqui que serviria e cairia muito bem seria uma tomografia, certo? Do tórax, para poder ver com mais detalhes algum outro tipo de lesão, né? E aí a gente chega no abdômen. O abdômen, de uma forma geral, ele é o principal sítio de sangramento, ele e a pelve, né? São os principais sítios de sangramento que precipitam o paciente a um choque hipovolêmico. Tá? Então, como que a gente vai fazer esse exame no abdômen, primeiramente no abdômen? Né? Primeiro exame físico, tá? Você precisa observar como é que está o abdômen desse paciente, fazer o exame clássico do abdômen, tá? Exame físico clássico, através da inspeção, ausculta, percussão e palpação. Né? A gente precisa fazer esse exame para poder determinar se tem alguma alteração. Se você não encontrou alterações no tórax e esse paciente está hipovolêmico, o próximo local e o principal local que você tem que procurar é no abdômen. Se você não encontra causa no abdômen, se você não encontra causa no tórax nem no abdômen para essa hipovolemia, então esse sangramento, sendo esse sangramento não evidente, você vai encontrar esse sangramento na pelve. Tá certo? Mas ainda falando do abdômen, o próximo passo aqui seria você determinar se tem líquido livre em cavidade, pensando na busca da causa dessa hipovolemia. Como é que você faz isso? Através de um exame, certo? Ultrassonográfico, que você vai fazer no abdômen do paciente, chamado FAST. Então, pensando em questão de prova, se a questão diz para você qual o próximo passo a ser realizado, qual a próxima conduta, né? Qual o melhor exame, se a gente está falando em um trauma abdominal, e ele não fez ainda o FAST, o próximo será o FAST, certo? E se ele já fez o FAST, o próximo será a tomografia. Em sequência, são os melhores exames para você determinar. Existe um detalhe aqui muito importante, tá? Que é a estabilidade do paciente. Um paciente que ele tem um trauma, seja de tórax ou de abdômen, ele não vai fazer tomografia até que você tenha a estabilidade dele, certo? Até que você tenha a estabilidade. E caso a questão não permita ou ela mostre para você que o seu paciente ele não tem a estabilidade mesmo após o procedimento, por exemplo, paciente chega na emergência, da entrada na emergência após um trauma carro-carro, onde ele choca o tórax contra o volante e ele tem um pneumotórax hipertensivo, certo? Esse pneumotórax hipertensivo foi corrigido por você fazendo uma drenagem de tórax, tá? O paciente se encontra em selo d'água e o dreno começa a drenar muito sangue, mais de 1.500 ml, certo? Ou seja, esse paciente ele não conseguiu entrar em uma estabilidade hemodinâmica, tá bom? Então esse paciente ele vai ter uma indicação formal para toracotomia, ele precisa ser levado a um procedimento cirúrgico. Quando a gente está falando de hipovolemia,
que um paciente que ele faz um choque hipovolêmico, ele tem a pressão arterial menor a 90/60, esse paciente ele precisa ser reposto o volume. Então, quando você fizer a reposição de volume desse paciente, ou seja, você infundiu 1.000 ml, e esse paciente ele não melhorou a pressão arterial. Ou seja, a gente está falando aqui de um paciente que ele está hipotenso e, além de hipotenso, ele é refratário à reposição de cristalóide. Você vai indicar para esse paciente hemoderivados. Se é um paciente que não melhora a pressão arterial, por mais que você faça a reposição volêmica, ele tem indicação, nesse caso aqui, se o trauma é abdominal, de laparotomia, tá bom? Ele precisa ser levado a uma laparotomia exploradora para saber onde é que é a causa desse sangramento. Esse sangramento é ativo, ele tem que ser tamponado de alguma forma, tá bom? Mas se é um paciente que responde a volume, é um paciente que a gente vai continuar a nossa investigação. Feito o FAST, tá? E detectando esse líquido livre em cavidade, o próximo passo é realizar uma tomografia. Vocês entenderam quando é que vocês vão ter que fazer uma indicação de cirurgia para esse paciente? É um paciente que não tem resposta a volume e tem instabilidade hemodinâmica, é um paciente que ele não está respondendo a volume, ele está refratário ao volume. Então ele entra em um grupo em que ele precisa se intervir. Que precisa se intervir. Se não for feita intervenção nesse paciente, ele vai vir a óbito por um choque hipovolêmico, tá bom? O trauma de pelve, ele costuma se resolver com a estabilidade da pelve. Então, a primeira coisa é realizar o exame físico, né? O exame físico ele vai mostrar para a gente a instabilidade da pelve, certo? Então, o próximo passo aqui, o próximo exame, né, seria um raio-x, mas a principal conduta de correção seria a estabilização da pelve, né? Geralmente é feita com um lençol, né, amarrando sobre as espinhas ilíacas ali, anterosuperiores da bacia, né, estabilizando, prendendo, fechando essa pelve e evitando que venha a ter mais sangramento, tá bom? Geralmente resolve-se assim. E os membros, só continuando o raciocínio, após o raio-x da pelve seria o próximo exame mais indicado, a tomografia. Sempre lembrando que é necessário a estabilidade hemodinâmica para a realização dessa, tá bom? Os membros, a mesma coisa. O exame físico, geralmente, quando é nos membros, se tem uma fratura, vai ficar evidente que está fraturado. Se não tem uma fratura, tiver uma lesão que está ocasionando sangramento, ela tem que ser corrigida com sutura, com ligadura de algum vaso, ou tem que ser corrigida essa hemorragia mais grave, tá bom? Então, assim, por que a gente passeou aqui em cada setor de atenção do paciente politraumatizado? Porque é muito importante que a gente entenda o passo a passo, tanto da investigação como da correção de cada um desses setores, certo? Por quê? Porque é isso que é cobrado em questão de prova. Então, faça um fluxogramazinho aí numa folha, certo? Botando o tórax, o exame e a correção de cada um dos passos. Tórax, pneumotórax hipertensivo, coloque lá drenagem, certo? Toracocentese, tracinho, drenagem em selo d'água. Coloque lá tamponamento cardíaco, né? Derrame pericárdico, coloque lá pericardiocentese. Faça um fluxogramazinho, porque esse passo a passo é o que é cobrado na sua questão de prova, como a gente vai ver mais na frente em seguida. Bom, saindo agora desse raciocínio, desse passo a passo por setores, aqui está a tabela tão difundida, né, nos nossos estudos aí, de classificação, de graduação do choque hipovolêmico, certo? É uma tabela que é de 1 a 4, né? Classe 1, 2, 3 e 4, e ela tem uma série de dados, uma série de sinais aqui clínicos, né, que dá para você usar como parâmetro para poder classificar esse choque e definir quanto você tem que hidratar esse paciente, qual a gravidade dessa situação, né, que está frente a você, certo? Mas aqui eu vou deixar também um segundo pulo do gato, tá bom? Que fica mais fácil de você raciocinar nas questões de prova e vão lhe ajudar muito a ganhar tempo quando você tiver que resolver sua questão de prova, que é a frequência cardíaca do paciente. Tá? A frequência cardíaca do paciente, ou frequência de pulso, né, como está ali, ela pode ser usada por você como um parâmetro para você definir qual o grau de choque desse seu paciente, que grau de choque você está frente a ele, né? Por exemplo, um paciente na situação em que a gente viu ali no começo, ele tinha uma frequência cardíaca de 123. Você viu que a questão colocou que ele estava ansioso e confuso, né? Apesar de ele ter uma pressão arterial dentro dos limites da normalidade? Então, veja só, de acordo com a tabela de classificação do choque, ele fala que a pressão arterial ela vai estar normal no choque de classe 1 e 2, certo? No choque de classe 3 ela vai estar diminuída, e de classe 4 também, né? Grau 4. Então veja aqui,
Ele estando com choque de classe 3, aquela pressão arterial dele estava diminuída? Ela estava limítrofe, né? Estava 90/70, né? Algo assim. Mas ele tinha uma frequência cardíaca de 123. Então a gente usa essa resposta compensatória cardíaca como um parâmetro para definir o grau de choque. Pode fazer isso tranquilamente. Na vida talvez existam divergências. É claro que a gente não está falando aqui de na vida, tá? Para você usar como uma regra para a vida. Apesar de que dá para você usar sim, é tanto que o parâmetro está aí na tabela. Mas não como uma regra, né? Como mais um parâmetro de suporte. Só que na prova, nenhum dado pode ser divergente do que está na literatura. Então, se você se agarra nesse dado, que é a frequência cardíaca, você consegue rapidamente definir o grau de choque do seu paciente e usar isso na sua conduta que vai ser provavelmente o que está sendo cobrado na sua questão de prova. Então, fica aqui a dica, né, da frequência cardíaca, né, e do entendimento, usando ela para entender o grau do nosso choque. Então, eu vou deixar aqui essas dicas, esse cenário para vocês. Não vou destrinchar aqui, tá? Eu não vou destrinchar aqui para vocês a tabela, acredito que vocês já conheçam, né? Vamos adiante, porque senão o vídeo também fica muito longo, tá bom? Depois de falar tudo isso, né, a gente entra aqui nas questões de prova e vamos lá, vamos tentar resolver essa primeira questão de prova aqui do Revalidação 2015, tá bom? Foi da prova vermelha, a questão número 35, diz o seguinte: um paciente de 23 anos de idade, vítima de um assalto ao sair da faculdade, sofreu um ferimento por arma branca na parede abdominal anterior a 30 minutos. Foi levado pelos colegas à unidade de pronto atendimento, a UPA, está assintomático e como o local era pouco iluminado, não viu o tamanho da faca. Ao exame físico, há um ferimento inciso horizontal de 2,5 centímetros. Na região hipogástrica, a cerca de 3 centímetros à direita da linha alba, apresentando mínimo sangramento, dor abdominal apenas no local do ferimento, sem sinais de irritação peritoneal, pressão arterial de 120/80, frequência cardíaca de 92, mucosas normocoradas e enchimento capilar ungueal normal. Qual seria a conduta adequada a ser tomada nesse caso? Bom, a gente tem um paciente com sinais vitais normais em um atentado, né? Ele sofreu um atentado por arma branca, né? E foi ferido. Vocês lembram qual o passo a passo que a gente falou na região do abdômen para você buscar o seu diagnóstico? Qual o primeiro exame que você tem que fazer? O primeiro exame que você tem que fazer é sempre o exame físico. Mas aqui você já tem os sinais vitais, Alan. Como é que você sabe que tem que ser feito o próximo passo, o exame físico? Nunca quebre o passo a passo, tá? A questão de prova já lhe deu o exame físico? Não. Ela deu para você os sinais vitais e ela deu para você, a inspeção. A inspeção ela deu. Por quê? Ao exame físico, há um ferimento inciso horizontal de 2,5 centímetros na região hipogástrica, a cerca de 3 centímetros da linha alba, apresentando mínimo sangramento, dor abdominal apenas no local do ferimento, sem sinais de irritação peritoneal. Ele deu também a palpação, né? Então, assim, ele fez um sinal de Bloomberg para ver se tinha irritação peritoneal. Não tinha. Mas, assim, se ele fez a palpação, ele não fala sobre a palpação no local da ferida. E a gente sabe que, primeiramente, o exame físico, a gente precisa constatar que existiu entrada em cavidade. Você precisa ter certeza de que aquela arma branca, ela entrou na cavidade abdominal, certo? E isso a questão não dá. Então, o exame físico está incompleto. Eu preciso completar esse exame físico, né? Ainda faltam aqui outros passos do exame físico. Ele quer saber qual é a conduta mais adequada. A conduta mais adequada nesse caso aqui, ainda sem ler as alternativas, é você completar o exame físico, tá? Aí você cai naquela velha questão, né? Existe a opção de completar o exame físico nas alternativas. Se não existir a opção de completar o exame físico, qual seria o próximo passo? O próximo passo seria ver se tem líquido livre em cavidade, né? E eu realizaria o quê? Um FAST, né? E por ser um ferimento abdominal, a gente poderia também ter perfuração de vísceras ocas, e aí você teria, além do líquido, né? Se você tivesse perfuração de vísceras ocas, você teria também irritação peritoneal e peritonismo. Então veja que a questão já lhe falou, olha, não perfurou vísceras ocas, ou pelo menos não teve tempo de irritar o peritônio. Então assim, não quero saber isso, eu quero saber outra coisa. E aí você, pensando nisso, você
vai buscar na questão de prova aquela que é o seu próximo passo, certo? Entender esse raciocínio? Eu sei que às vezes eu converso muito e acabo confundindo, mas eu acho que deu para entender o raciocínio. Letra A. Ele quer que você suture o ferimento e encaminhe o paciente para um serviço de cirurgia para realizar uma tomografia computadorizada do abdômen. A tomografia ela está contraindicada? Ela não está contraindicada porque a gente tem estabilidade hemodinâmica. Só que ela não é a primeira opção, tá? Tem outras coisas que dá para você fazer antes. Então, por enquanto, eu não responderia a letra A e também não suturaria esse ferimento ainda não, tá? Vamos lá. Letra B. Realizar uma radiografia simples em ortostatismo do abdômen e tórax e manter o paciente em observação se não houver achados positivos. Ele está pensando aqui em uma perfuração, tá? Para você ver aquele sinal de pneumoperitônio, né? Você poderia pensar nisso aí com a perfuração da víscera oca, tá bom? Mas aí, salvo engano, sinal de Joubert, né? Que é aquele duplo contorno. Mas aí, nesse caso aqui, você também teria peritonismo, tá? E aí não é o que a questão está lidando. Então, por enquanto, letra B não também. Letra C. Realizar a exploração local do ferimento da parede abdominal e definir a conduta de acordo com a presença ou não de violação peritoneal. Então é isso, ó. Vê só. Tem um exame aqui, tem uma alternativa que você complementa o exame físico, diga-se de passagem, muito mal feito na alternativa, né? Então, assim, você pode complementar o que está sendo dito na questão com a resposta da letra C. Você pode fazer a inspeção local dessa ferida. Tá? Vamos ver a letra D, ver se ela está melhor que a letra C. Letra D, não suturar o ferimento e encaminhar o paciente imediatamente ao serviço de cirurgia para a realização de laparotomia exploradora. Bom, a gente viu que se esse paciente tivesse hipovolêmico e a gente fizesse volume para ele, e ele não fosse, ele fosse refratário à hidratação, a gente teria uma indicação aqui de um possível sangramento ativo, né? Teríamos que descartar outras causas, e aí sim, pelo ferimento de arma branca na região hipogástrica, pensaríamos em um ferimento ativo e mandaríamos ele para fazer uma laparotomia exploradora. Bom, não é o caso, tá? Então a melhor resposta aqui é a letra C. Você precisa complementar esse exame físico, tá bom? Fácil, né? Essa foi fácil. Vamos para a próxima. É uma questão já do Revalidador 2016 que diz o seguinte. Uma menina com 12 anos de idade foi atendida em um hospital de grande porte com trauma abdominal contuso devido à queda de bicicleta. Certo? Relata que o acidente ocorreu há 30 minutos e refere dor abdominal intensa com escoriações na região umbilical e no flanco esquerdo e palidez cutânea. Apresenta presença de pressão arterial 75/50, tá hipovolêmica, né? A frequência cardíaca dela é de 124. Você lembra os parâmetros que a gente falou na classificação do choque? Quando e quanto a gente vai dar de grau de choque? 124 está entre 120 e 140, né? Eu digo que esse choque aqui, até que se prova o contrário, é um choque grau 3, tá bom? O próprio ATLS, ele classifica o choque, os valores de frequência cardíaca diferentes até a idade pré-púbere, tá? A pré-puberdade, né? Que aí ele dá como normal até 120. Só que nesse caso aqui a gente tem uma menina de 12 anos e ela já entrou na puberdade, né? Já é uma mocinha já. Então a gente não vai considerar aquele valor, a gente considera o valor de normalidade mesmo, que o normal é até 100, né? Até 99. Continuando, peso de 31 quilos. Durante o atendimento foi realizada a avaliação ultrassonográfica direcionada para o trauma, ou seja, o FAST, na sala de emergência. Olha só, ele já identificou o trauma abdominal, ele já identificou a hipovolemia, ele já realizou o FAST, certo? E o resultado evidenciou uma moderada quantidade de líquido, aproximadamente 150 no quadrante superior direito, né? Entre o baço e o rim esquerdo. Após a administração de analgésico e infusão de 500 ml de solução cristalóide por via endovenosa, o paciente relatou uma melhora da dor e apresentou os seguintes sinais vitais: uma pressão arterial 90/70 e uma frequência cardíaca de 100. Ou seja, o quadro de choque dessa criança, né, dessa menina, que ela tinha, que era grau 3, né, ele reverteu. Né, ele reverteu. Ele foi para um choque, o quê? Está diminuída ainda a pressão dela, né? Está normal, não está mais diminuída e a frequência cardíaca está 100. Maior a 100, né? Entre 100 e 120. Até 119, né? A gente disse que é o choque grau 2. Então, o grau do choque reverteu. Com 500 ml de solução cristalóide, ela não é refratária. Então, a gente segura um pouco
a laparotomia, tá bom? A gente já tira a indicação. Só que a gente precisa saber se esse sangramento está aumentando e de onde é que ele vem. Então, para a gente ver qual foi o local que foi lesionado nesse trauma abdominal que ela sofreu, a gente faz o quê? Qual o próximo exame depois do FAST? A gente indica uma tomografia, né? Vamos ver onde é que tem aqui. Letra A, realizar lavado peritoneal diagnóstico. Ainda não, já fez o FAST, né? É um exame invasivo. Ainda não. Letra B, transferir 10 ml de concentrado de hemácia. Calma. A indicação do ATLS é você fazer até 1000 ml de cristalóide. Então, ela foi feito 500. Ainda dá para fazer mais 500, tá bom? Letra C, realizar imediatamente uma tomografia do abdômen. Parece ser a melhor resposta. Letra D, indicar laparotomia. Ainda não. Então, assim, ela não é refratária ao choque. A gente pode fazer uma tomografia antes, tá bom? Desse abdômen. Vamos ver? É o nosso gabarito. Certo? Então, basicamente é isso. Eu espero que você tenha entendido o raciocínio dessas questões. Eu conto com você para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o nosso material com todos os seus amigos que também estão revalidando o diploma, tá? E você sabe que esse conteúdo pode ajudá-los, assim como eu espero que tenha ajudado você, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.